Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Mundo dos Streamings. Eu sou Cleidson Soares, farei um tour pela casa de farinha no nordestão do Brasil para evidenciar como é feito a farinha artesanal, a farinha de rodo manual. Por isso, tem nesta casa de farinha na zona rural algumas lenhas, árvores que foram mortas. Então você recolhe essa árvore. Estes são os fornos que são queimados. Estas madeiras são dois fornos. Um forno é para zanzolar, isto é, para aquecer a massa, diminuir primordialmente a água na massa, e logo em seguida o segundo forno é para fazer a secagem da farinha. Este forno é para zanzolar, este forno é para secar. E neste tour eu vou evidenciar todo o processo da produção da farinha artesanal. É muito interessante, é muito comum em grande parte ainda do Nordeste do Brasil, em uma casa de farinha comum. Observe que é algo muito simples, rudimentar. É interessante, essas vasilhas com água, é água para fazer a famosa tapioca. Simplesmente você pega a massa da mandioca, após fazer todo o processo, que começa nesta bola, que é movida pela força de um motor, que é interligado ao motor com a correia. Ela faz todo o processo de trituração da mandioca. É claro, antes a mandioca ela é raspada, tem todo o processo de raspar a mandioca, é triturada, fica neste coxo, e após esse coxo é enviado para a prensa, que vou evidenciar logo a seguir, para ser prensada e retirada todo o líquido. É um processo muito árduo. Além disso, vale destacar que a mandioca tem que ser plantada, cultivada, cuidada e depois colhida. Este é o parafuso. Este parafuso ele é movido para apertar a massa na prensa e diminuir a água. Não vou evidenciar o processo porque já foi feito anteriormente. Será removido nesta prensa a massa ainda muito úmida, que vou demonstrar nesse exato momento. Ela fica úmida, terá que ser quebrada. Após quebrada, cessada e depois zanzolada e torrada. Observe que ela vem muito úmida, ela fica armazenada durante algum tempo e você vai sempre fazendo a prensa através do parafuso anteriormente. Após ela é quebrada manualmente, é quebrada toda aquela massa que é retirada da prensa. Logo em seguida ela é cessada, tem todo o processo de quebrar, de cessar essa massa, para depois fazer o processo de torrar a farinha. São várias etapas. Então está cessando a massa para a massa ficar fina. Quanto mais essa massa for refinada, mais a farinha sai de qualidade. Então, após tirar a massa da prensa, quebrar a massa, cessar essa massa, vai para a segunda etapa, que é o zanzulo, chamado de zanzulo, quando você começa a trabalhar a massa da mandioca, começa de certa forma retirar parte deste líquido. Você vai removendo parte deste líquido e a massa que ela é cessada vai para essa próxima etapa de ser zanzulada, começar o trabalho da massa. Ela ainda é muito úmida, então primeiramente em um forno mais brando ela é removida essa água lentamente, demora um certo tempo, cerca de 30 a 40 minutos cada etapa de secar esta massa, e esta é a última etapa. Observe que a massa está bem mais seca, porque vai removendo a massa e a massa vai ficando mais seca, mais trabalhada, é chamada a secagem da farinha, e a farinha está pronta para ser consumida. Este processo dura em média 3 dias na minha região. Primeiramente, vai na roça, faz a colheita da mandioca, após faz a raspagem no mesmo dia. Geralmente, após faz todo o processo de quebrar na bola, depois armazenar na prensa e vai removendo na prensa, cessa um dia antes para depois fazer a farinha. Este é o processo daquela água que foi armazenada anteriormente naqueles baldes para fazer a famosa tapioca. Ela deixa
decantar durante algum tempo, depois ela é retirada da água, passa parte daquela farinha, aquela massa, para remover toda a água e logo em seguida ela é peneirada para fazer o processo da tapioca, para fazer o famoso beiju. Então é um processo muito interessante, muito artesanal e muito árduo. Como havia comentado, demora cerca de 3 dias todo o processo, desde remover na roça a colheita, todas essas etapas. É claro, quando produz muita farinha. Quando a produção ela é menor, foram 5 sacos de farinha produzidos. Quando remove uma menor quantidade, poderá fazer em até 2 dias, mas geralmente o processo demora cerca de 3 dias e no processo de secar a farinha, inicia por volta das 3 horas da manhã e perdura até finalizar toda a massa. Neste dia finalizou 3 horas da tarde, então foi um processo de 12 horas consecutivos para produzir 5 sacos de farinhas e o processo total 3 dias com várias pessoas, várias mulheres, vários homens neste processo de produzir farinha artesanal que ainda perdura essa cultura no Nordeste brasileiro. Espero que você tenha gostado deste tour pela Casa de Farinha. Abraço, tchau e até o próximo vídeo.